Bem-vindo a essa sessão com C cedilha e questões e perguntas do nosso canal YouTube. Hoje a gente tem uma pergunta que é: o que são e de onde vêm as fobias? E os traumas? Duas perguntas. Bom, as fobias são um tipo de sintoma no qual a pessoa mostra um medo muito forte, muito dirigido a um objeto. Esse objeto pode ser um animal, por exemplo, um rato, uma cobra. Esse objeto pode ser uma situação, né, como um elevador, claustrofobia. Pode ser assim, uma cor, eritrofobia, medo de cor vermelha. Isso pode ser um medo a um tipo de pessoa e assim por diante. As fobias são um sintoma que, de certa forma, de forma transitória, a gente vê frequentemente em crianças. No momento em que elas estão organizando a sua vida de fantasia, no momento em que elas estão resolvendo o seu lugar dentro de uma família, a sua relação com a lei, com o mundo. Nesse momento é muito frequente que surjam pequenas fobias. Pequenas fobias que estão associadas às vezes a terrores noturnos, né? A criança acorda à noite, ou ao medo de estranhos, ou então ela se agarra muito à mãe ou a alguma figura conhecida. As fobias, elas têm, por hipótese, uma origem dupla, né? Por um lado, elas escolhem um objeto, um animal, que tem certo nexo simbólico com aquilo que representa a lei, que representa a interdição, que representa o limite para elas, né? Então é conhecida a fobia de um paciente de 5 anos, do Freud, chamado Hans, que tinha uma fobia por cavalos. Então o cavalo representava para o Hans, em primeiro lugar, o seu pai, que num dado momento aparece como uma figura ameaçadora. O pai da realidade do Hans era uma figura benevolente, agradável, carinhosa. Mas na fantasia dele, esse pai começa a ter assim poderes que podem esmagar o pequeno Hans, que podem gerar assim muito medo no pequeno Hans. E daí então, em vez de sentir medo por essa figura que ele gosta, ele tem uma ligação muito forte com o pai, ele substitui o medo do pai pelo medo do cavalo e assim continua a ter uma boa relação com o seu pai. Mas ao mesmo tempo tem um segundo tipo de fobia, um segundo grupo de fobias, que tem que ver com a mãe, tem que ver com, assim, ser levado, né? Quer dizer, a fobia de água, de pôr a cabeça debaixo da água, de mar, de lagoa, de multidões. São situações em que assim, a gente se vê envolvido por algo que nos leva às nossas expensas, independente da nossa vontade, para um lado ou para o outro. Então essas fobias de engolfamento, elas têm a sua origem no segundo elemento muito importante para a estruturação da subjetividade, que é a função materna. Então, no fundo, uma fobia é uma solução para essas duas exigências, né? Essas exigências da nossa relação com a mãe e nossa relação com o pai ou com aquilo que o pai representa. No caso do pequeno Hans, essa fobia por cavalos, ela depois se desdobrou numa fobia por cavalos que estão engatados com uma carroça, né? Então, fazendo alusão aí à carroça, como a mãe, e a relação entre esses dois objetos, né, com uma relação também problemática. No fundo, uma fobia é uma maneira da criança resolver o que é que uniu essas duas pessoas que estão juntas e que são seus pais. Essa descoberta de que existe algo profundamente angustiante, de que existe algo que gera medo e desamparo e pavor para a criança, ela é também o protótipo da nossa experiência traumática. Então a gente costuma associar o trauma com grandes acidentes, perdas, com intercursos que passam-se na vida de uma pessoa, mas imagina-se que o trauma é algo assim constitutivo do sujeito, né? O sujeito ele passa necessariamente por certos traumas que o constituem como tal. E essa invenção da fobia, essa fobia, principalmente a fobia infantil, é um protótipo de um primeiro encontro ou um segundo encontro com o traumático, né? O traumático, que nesse caso é a sexualidade, o fato de que os pais têm uma sexualidade, o fato de que, por exemplo, ela pode não ser suficiente para os seus pais, ela interpreta que, por exemplo, a chegada de um irmão ou de uma irmã significa que ela não basta, portanto que falta alguma coisa, portanto que ela não é a razão de ser dos seus pais. Isso é uma queda, uma ofensa ao nosso amor próprio, ao nosso narcisismo, que tem em si uma estrutura traumática, né? E também quando a criança especula sobre o que é a sexualidade,
se isso é uma coisa agressiva, se isso, que tipo de relação acontece entre o casal. Tudo isso é fonte potencial de, enganchado com a fantasia da criança, de injunções traumáticas. Então, fobias e traumas andam juntos. Fobias são sintomas, traumas são aquilo que gera sintomas, mas a gente deve considerar que o trauma e a fobia, elas são uma possibilidade inerente de todo sujeito. Todo sujeito ele é criado pelos seus traumas, né? Toda pessoa ela é, de certa forma, a maneira como resolveu os traumas que a constituíram. E a fobia nada mais é do que uma solução muito básica, muito original, para esse primeiro mau encontro que a gente tem quando começa a crescer e descobrir que o mundo não gira em torno de nós mesmos.